Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre cachês de site, né? Que também é algo muito importante da gente saber utilizar, porque muitas vezes a gente vai encontrar um site lá que aqui no site por exemplo, web.archive.org, que é o The Archive, né, que é o arquivo da internet. Aqui ele faz backups de basicamente diversos sites da internet. Ele tenta varrer a internet para... Quer fazer backup, você mesmo pode chegar aqui e fazer backup do seu site, que ele salva o HTML do seu site. Você pode subir arquivos, livros, áudios, por exemplo, para meio que eternizar isso, né? E muitos sites possuem registros aqui no archive.org, e é importante a gente saber pesquisar isso, porque às vezes você vai testar uma empresa e você não consegue ter uma boa coleta de informações. Aí você joga o site aqui no archive.org, por exemplo, e vai analisar, por exemplo, as primeiras versões ali do site, e às vezes você consegue encontrar uma informação interessante, né? Às vezes você consegue encontrar algum e-mail que eles tinham no site, mas depois eles removeram, algum nome. Então, vamos utilizar aqui como, por exemplo, só para exemplificar, facebook.com. Né? Se eu pesquisar aqui por facebook.com, a gente vai ter aqui um histórico desde os anos 2000, na verdade até mais. Na verdade, aqui o primeiro registro é em 98. A gente pode até dar uma olhada para ver como que era o facebook.com lá em 98, né? Então, se eu clico aqui, ó, para ver a versão do site, como que ele era, ele vai carregar aqui, vamos ver como que era. Então, era assim, ó, dessa forma aqui que era o site do Facebook lá em 98. O Facebook ainda não existia, né? O Facebook ele surgiu só em 2004. A gente pode ir subindo um pouco para a gente ver se a gente encontrar alguma outra coisa, como é que era o Facebook. Deixa eu ver se eu vejo em que ano que a gente está. 2001. 2001 aqui tem um outro site, né? A Boldface, uma outra empresa. A gente pode subir aqui para os anos 2003, 2004. Aqui no ano de 2004, vamos ver o que tem. Aqui ainda parece que é aquela mesma empresa, mas ainda nada do Facebook. Se a gente subir para 2005, por exemplo, vamos ver se em 2005 eles já utilizavam, se o Facebook, a empresa que a gente conhece hoje como Facebook, já utilizava o domínio. Aqui ele já utilizava o domínio Facebook, ó, bem-vindo ao Facebook. Então aqui, por exemplo, a gente tem a página do Facebook como que ela era alguns anos atrás, né? Eu sei que esse exemplo aqui ele pode parecer um pouco inútil, né? Mas a gente pode utilizar essas técnicas. Por exemplo, quando você for jogar o site aqui de uma empresa que você vai estar testando, você não vai retroceder anos e anos. Na verdade, vai depender do teste que você vai estar fazendo, né? Em alguns casos pode ser útil você retroceder anos e anos, mas normalmente você vai retroceder ali só alguns meses, para você ver a página como que era, se tinha alguma informação interessante, às vezes um telefone, um e-mail, um nome, alguma página exposta. E da mesma forma que a gente está pesquisando aqui por páginas, a gente também pode pesquisar por arquivos, né? Então, por exemplo, vamos usar aqui como exemplo aqui o site da Vivo, né? vivo.com.br. Se eu acesso aqui o site da Vivo, normalmente todos os domínios, todos os sites, eles têm dentro aqui um arquivo chamado robots.txt, né? Então, por exemplo, se eu apago tudo aqui, ó, do vivo.com.br e coloco, por exemplo, robots.txt, aqui é um arquivo de configuração para os crawlers da internet, né? Ou seja, os bots de pesquisa da internet. Então, por exemplo, quando eu digito aqui no Google, quando eu estou aqui no Google e eu digito, por exemplo, vivo.com.br, está errado aqui, .com.br, tudo que aparecer aqui
tudo que está aqui dentro do Disallow, aqui dentro do Robots, o Google ele não vai me mostrar, né? Então é para isso que serve o Robots. Então é um arquivo interessante porque a gente mostra, por exemplo, o que o desenvolvedor, o administrador não quer que a gente conheça no site, né? Então, por exemplo, aqui no caso, até que não tem muita coisa. Tem umas pastas aqui, 3 pastas na verdade. Mas a gente, por exemplo, eu poderia pegar esse arquivo aqui do robots.txt e a gente poderia jogar aqui dentro, né, e falar, por exemplo, se tem algum histórico desse arquivo aqui no The Archive. Então, por exemplo, aqui a gente tem aquele mesmo arquivo, né, que a gente viu, na verdade, é o mesmo arquivo, só que a gente tem todo um histórico desse arquivo, né? Então eu poderia dar uma olhada aqui para ver se em algum período esse arquivo ele foi diferente, né? Se ele tinha, por exemplo, alguma informação a mais, ou se ele tinha alguma informação a menos. Aqui, por exemplo, ele já não tinha nada, ele só tinha um Disallow aqui, ó. Se a gente descer um pouco mais, vamos ver se a gente consegue ver alguma outra coisa. Que ele já retornou um erro, não conseguiu encontrar a página. A gente pode voltar ainda mais para ver se a gente encontra alguma outra coisa. E olha só que interessante, aqui ó, eles tinham um Disallow nessa pasta aqui e nessa outra pasta. Aqui no caso é que ano, deixa eu ver que ano que é isso daqui, 2007, né? Então assim, mais de 10 anos. Provavelmente eles não vão ter mais essa pasta, né? Porque tanto tempo assim, mas a gente pode dar uma olhada, né? Porque vai saber. Olha só, a pasta ainda existe, né? Ele deu um forbidden aqui, permissão negada. Então, assim, é interessante a gente olhar os cachês das páginas e dos arquivos, porque às vezes a gente consegue encontrar informação importante que já não existe no site, mas que em algum período da história daquele site existiu. A gente só tem que tomar cuidado, porque igual eu mostrei com o Facebook, pode acontecer de você retroceder tanto que aquele domínio já não pertencia à empresa que você está testando, né? Então você tem que ficar só esperto com isso para você não confundir informação, para você não pegar a informação de uma outra empresa achando que aquela informação vai ser útil, quando na verdade aquela empresa que você está testando hoje, naquela época ela não tinha aquele domínio, e aquele domínio pertencia a uma outra plataforma, a uma outra empresa no caso, né? Então é sempre interessante você ficar bem atento em relação a isso. Mas é só para mostrar a utilidade de você analisar os arquivos do site. Aqui eu mostrei, é só o robots.txt, né? Mas você poderia pegar alguma página em específico, ou então é o próprio index do site, né? Ou então é uma página de contatos, e fuçando mesmo, olhando o histórico do site, porque às vezes você pode encontrar informação importante que antes existia e que hoje não existe mais.